Obrigado. E eu te pergunto, quem é o arco cossecante hiperbólica de x? Quem é? É o arco cossecante hiperbólica de 1 sobre x. Não é? É o mesmo argumento, ó. É sempre o mesmo argumento para demonstrar. Então, isso aqui é o quê? Isso aqui é o arco cossecante hiperbólica de... Olha, isso aqui fica 1 sobre... Isso aqui, quem é o 1 sobre x, hein? Quem é 1 sobre x? É o arco... É o seno hiperbólico. É o seno hiperbólico de quem? Do arco seno hiperbólico de 1 sobre x. Não é? Tá faltando um parênteses. Não é? Tá certo? Tá bom? Isso aqui tá... E observe que isso aqui faz todo sentido, porque o seno hiperbólico, o arco seno hiperbólico, se 1 sobre x é diferente de zero, tá? Então você está no domínio da wx diferente de zero, 1 sobre x é diferente de zero, então você tem tudo isso aí, e isso aqui é igual a, vamos lá, isso aqui é o quê? Isso aqui é o arco cossecante hiperbólica de quem? Quem é isso aqui? Quem é? É a cossecante hiperbólica do arco seno hiperbólico de 1 sobre x. Fechou, fechou? Tá certo? Isso aqui faz todo sentido, porque o arco seno hiperbólico de 1 sobre x claramente é o arco seno hiperbólico de 1 sobre x é o quê? Diferente de zero, claro que é. Diferente de zero. E você tem isso aqui. Mas isso aqui, quem é o arco cossecante hiperbólico da cossecante hiperbólica de um número diferente de zero? Quem é? É esse número, ó. Tá aqui, ó. Tá? Cadê? Tá aqui. O arco aqui, tá aqui. Cossecante hiperbólica do arco cossecante hiperbólico de um número que é diferente de zero. É o próprio número. Então, isso aqui é o arco seno hiperbólico de quem? De 1 sobre x. Certo? Vamos juntar tudo. O que foi que eu mostrei? Ou seja, o que foi que eu destaquei? Eu vou destacar aqui. Arco cossecante hiperbólico de x é o arco seno hiperbólico de quem? De 1 sobre x. Tá? Tá bom? É o arco seno hiperbólico de 1 sobre x. Qualquer que seja o x diferente de zero. Daí sai primeiro, tá? O arco cossecante hiperbólico é uma função diferenciável com quem é a derivada do arco cossecante hiperbólico em x. Quem é? Tá? Porque o x é diferente de zero no domínio, tá? O domínio dela. Então, agora, quem é a fórmula? Qual é a fórmula que dá a derivada? A derivada do arco seno hiperbólico em u. Qual é a derivada? Quem é? É 1 sobre o quê? Raiz quadrada de u2 mais 1. Então, isso aqui fica o quê, hein? Isso aqui fica o quê? Fica 1
sobre raiz quadrada de quê? De 1 sobre x ao quadrado, que é 1 sobre x2, mais 1, vezes a derivada de 1 sobre x, que é menos 1 sobre x2. Então, ajeitando isso aí fica... Vai ficar 1 sobre, aí vai ficar a raiz quadrada de 1 mais x2, sobre quanto? Sobre, aí x não, porque eu vou pegar no domínio dela, ó. O domínio é o intervalo, ó. Intervalo, é o R asterisco. X diferente de zero. Então aqui tem o quê? Tem o módulo de x. Tá certo? Não esqueça. Esse menos vem para cá e vezes 1 sobre x2. Então isso aqui dá o quê? Dá 1 sobre x2 por módulo de x. Módulo de x. Módulo de x vezes x quadrado de quê? De 1 mais x2. Tá certo? Qualquer que seja o x diferente de zero. Qualquer que seja o x diferente de zero. Deixa eu ver o que está faltando mais. Tá? É o módulo de x, pessoal. Fala só integral. Fala só integral. Ah, ei. Tem um menos aqui, ó. Tem um menos aqui, que tem que estar aqui, né? Menos, tá? Menos isso aqui. Além disso, para finalizar, além disso, dado x diferente de zero, quem é o arco cossecante hiperbólico de x? Você já sabe que é o arco quem? Que é o arco seno hiperbólico de quê? De 1 sobre x. Seno hiperbólico. Mas quem é o arco seno hiperbólico de um número real U? Quem é o arco seno hiperbólico de um número real U? Quem é? É o logaritmo natural de U mais raiz quadrada de quanto? De 2 mais 1. Tá certo? Então isso aqui fica o quê? Fica o logaritmo natural de quem? De 1 sobre x mais o quê? Raiz quadrada de 1 sobre x2 mais 1. Então, isso aqui é o logaritmo natural de quê? De 1 sobre x mais... Vai ficar a raiz quadrada de 1 mais x2 sobre, fazendo direto, o módulo de x. Não tem como se livrar desse módulo. Qualquer que seja o x, o quê? Diferente, real não. Qualquer que seja o x no domínio do arco cossecante hiperbólico. Quem é o domínio dela? R asterisco. É R asterisco. Tá? Você não tem como se livrar do módulo. Tá? Aí sim, tá faltando uma coisa. O que é que você falou, hein? O que foi que você falou? Falta a integral. Falta a integral. E quem é a integral? Daqui, ó. A derivada é quem? É menos 1 sobre o módulo de x, a derivada do arco cossecante hiperbólico em x, é menos 1 sobre o módulo de x vezes isso aqui. Então, moral da história. Quem é a integral? Está faltando só isso. Quem é a integral? A integral de... A integral
de 1 sobre x vezes raiz quadrada de 1 mais... a integral de... 1 sobre x vezes raiz quadrada, está errado nas notas, viu? 1 mais x2, se você olhar nas notas, está errado, tá? Se você olhar nas notas, está errado, tá? 1 sobre x vezes raiz quadrada de 1 menos x2. Isso aqui, tá? Será menos o arco, tá? Cossecante hiperbólico de x, se o x é positivo. E vai ser o arco cossecante hiperbólica de x, se o x for negativo. Tá? Dá isso aí. Que é só você derivar que você vai encontrar que é isso aí. Tá errado nas notas que eu botei sobre x. Por quê? Porque se você for, olha aqui, olha aqui. Se você derivar essa expressão, veja bem, quem é a derivada do arco cossecante hiperbólica em x, para todo x diferente de zero, é 1 sobre o módulo de x. Então, se você considerar nesse intervalo, olha aqui, quem é a derivada do arco cossecante hiperbólico em x, se o x é positivo. Se o x é positivo, fica o quê? Menos 1 sobre x vezes raiz de quê? De 1 mais x2. x2 mais 1. Tá certo? Não é isso? Isso aqui se o x é positivo. Agora, se o x é negativo, quem é a derivada do arco cossecante hiperbólico em x? Fica menos 1 sobre o módulo de x. Mas quem é o módulo de x? Menos x. Então, isso aqui fica 1 sobre x, vezes raiz de quê? De 1 mais x2, se o x é negativo. Então, justamente, se o x é positivo, a integral dessa função dá menos o arco cossecante hiperbólico de x. Mas se o x é positivo. Se o x é positivo, a integral dessa função dá menos o arco cossecante hiperbólico de x. Mas se o x é negativo, quem é a integral dessa função? É o arco cossecante hiperbólico de x. Entenderam? Por causa dessa fórmula aqui, Tem o menos. Entendido? Tem o menos, dá isso aí. Pronto. Com isso finalizou quase tudo sobre as funções. Falta muito pouco para finalizar as funções hiperbólicas.